Nessa série sobre ansiedade, nós já vimos vários fatores e agora nós vamos ver também quais são os tipos de transtornos de ansiedade, para que você consiga identificar, mais ou menos em você aquele que você está passando. Lembrando que eu já falei no vídeo anterior sobre a questão do diagnóstico. Quem pode realmente te dar um diagnóstico sobre se você tem ou não a ansiedade é um profissional competente que você vai escolher para isso, ok? Mas vamos às características, porque eu acredito fortemente e esse também é o meu intuito, o intuito do canal é que o conhecimento liberta. Quando a gente tem conhecimento sobre as questões importantes da nossa vida, da nossa mente, do nosso cérebro, nós conseguimos ser pessoas mais livres, com mais informação e assim chegar a uma melhora de maneira mais rápida, tá? E mais sólida. Então, vamos tratar aqui sobre os tipos de transtorno de ansiedade. O primeiro tipo é chamado de transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, como se, costuma a chamar o nomezinho mais curto, tá? Abreviado, tá bom? Para que você consiga entender um pouco mais, eu vou falar sobre ela. Primeiramente, na TAG, a pessoa tem uma preocupação excessiva, uma preocupação bastante persistente em várias áreas da vida. Ela começa, por exemplo, a se preocupar com o seu futuro, com o futuro da carreira, com o futuro do trabalho. Eu já vi muita gente preocupada muitas vezes com os filhos. Ah, o que é que vai ser do meu filho? Essa pessoa começa, gente, a falar como se fosse morrer amanhã, né? Como se fosse, como sabe quando uma pessoa tem pouco tempo de vida, como você vê naqueles filmes americanos e tal, e a pessoa começa a se preocupar, o que é que vai ser da minha esposa? Eu não fiz seguro de vida, o que é que vai ser do meu filho? E uma pessoa jovem, muitas vezes, cheia de perspectiva e cheia de vida pela frente. Então, ela começa a falar do trabalho excessivamente, de uma preocupação. Ah, lá na empresa estão demitindo, ou então o mercado está em crise. Ela começa a dar muita atenção às coisas negativas da vida, tá ok? E, obviamente, na TAG, a pessoa tem a dificuldade muito forte de controlar a ansiedade. Eu diria até que, de uma maneira geral, é o tipo mais comum, tá? Então, essa pessoa tem a dificuldade de controlar fortemente aquilo que ela está fazendo. E entenda que quando a pessoa não consegue controlar ou não busca um tratamento para isso, não busca um acompanhamento, uma terapia, ela começa a piorar muito, a escalonar muito esses seus sintomas, o que pode levá-la à depressão. Uma coisa muito importante também que eu falei lá no primeiro vídeo da série é que as pessoas precisam entender também que nós temos um componente genético, ou seja, a ansiedade ela é genética, ela é hereditária. E é interessante que você perceba quantas pessoas, que quanto mais pessoas na sua família sofrem de ansiedade, mais provável é que você sofra disso também. Tá ok? Então, a outra coisa importante é que os sintomas físicos começam a se mostrar, de certa maneira, exuberantes, né? Começam a aparecer ali, como se diz, do nada. Como, por exemplo, a tensão muscular, as dores de cabeça, a irritabilidade, a dificuldade de digestão, a inquietação, a pessoa não consegue ficar bem em momento algum, em momento nenhum, tá? Então, essa TAG realmente, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é bastante comum, bastante popular entre as pessoas que sofrem da ansiedade, tá ok? Bom, um outro ponto que tem algumas, obviamente, diferenças da TAG é o transtorno do pânico. Eu costumo dizer que as pessoas que têm a TAG, ela tem uma situação em que ela convive com uma frequência muito grande dessa ansiedade. Já no caso do pânico, a pessoa ela alterna entre estar muito bem e estar muito mal. Vem em ondas muito fortes, ela vem como um tsunami, tá? É como se a pessoa que tem TAG vivesse num mar que está revolto. O tempo inteiro ela tem ondinhas ali que são ruins, né? Ondas maiores. E a pessoa que tem o transtorno do pânico, ela de vez em quando tem um tsunami, tá? Ela fica em calmaria, né? O mar recua, daqui a pouco ele vem com toda a força para cima da pessoa. Então, o pânico costuma ter o que a gente chama de ataques do pânico, né? Que são caracterizados por uma frequência muito grande, uma intensa ansiedade, tá? E a pessoa sente um medo, realmente, pânico, realmente, um terror na vida dela. Quando as pessoas sofrem disso, normalmente elas paralisam o que estão fazendo, né? Para tentar se acalmar, porque é bastante incapacitante, tá? O transtorno do pânico. Os outros sintomas físicos são palpitações, né? Sudorese, o coração batendo muito rápido, a falta de ar de imediato. Então, isso aí gera o ataque do pânico. E, normalmente, a pessoa, no começo, ela se sente mais assustada até, porque ela não sabe o que é aquilo. Ela pode realmente pensar
que está tendo ali um infarto ou algo pior, tá ok? Se bem que eu não sei mais o que seria tão pior como um infarto. A cabeça da pessoa fica realmente bastante baratinada. Então, e a partir daí, né, e a partir desse episódio, ela começa a ter medo de sofrer novos ataques e não está preparada para isso. Que pode acontecer em qualquer momento, dentro do metrô, dentro do ônibus, dirigindo o carro, no meio de uma reunião, isso pode voltar a acontecer, né? Em 25% dos casos, as crises acontecem à noite. Então, a pessoa, no meio da madrugada, ela se desperta ali tensa, incomodada, muitas vezes não consegue voltar a dormir, passa a madrugada em claro. E como eu já falei antes, quando você perde o sono, isso se torna bastante negativo na vida da pessoa, tá? Então, o pânico, ele trata-se exatamente de uma ansiedade muito aguda, né? Muito gigantesca, muitas vezes com dificuldade muito forte de controlar. Muitas pessoas não controlam isso. E tem aquela avalanche de sintomas físicos, né? De sintomas emocionais, e a progressão disso é, de fato, bastante rápida. O próximo tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade social. Como o próprio nome já mostra, a pessoa tem dificuldades de encarar situações sociais, situações que tem muitas pessoas, situações, por exemplo, de reuniões, de congressos, situações de trabalho, que podem estar trazendo para ela algum tipo de incômodo, bem como também situações familiares. Então, se você observa que você começa a evitar compromissos que tenham muitas pessoas, sejam do trabalho ou de família, aniversário, batizados, casamentos. Tem gente que realmente não gosta, tá? Mas aí é uma questão da personalidade, não quer dizer que seja ansiedade. Mas se a pessoa vai a esse evento e observa que lá ela começa a ter sintomas de incômodo, palpitação, sentir-se mal, aí sim é muito provável que seja esse transtorno de ansiedade social. Então, a pessoa que evita esses compromissos, como estou falando aqui para você, possivelmente tem esse quadro. E ela começa a apresentar aqueles sintomas físicos que eu falei também durante esses eventos, né? A sudorese excessiva, né? Um rubor facial também, tremores, enfim, um incômodo muito forte de estar ali com muitas outras pessoas. É interessante que você procure enfrentar, mas não forçar a barra, tá? Procurar enfrentar no sentido de tentar ficar o máximo que você puder, tentar conseguir se aproximar de alguém que você tenha mais identificação dentro de um evento para conversar, ter uma conversa amigável, tentar um pouco se isolar do meio, isso obviamente quando possível, tá? E só ir embora, só sair daquele evento ou faltar o evento em último caso, porque aí você não está abrindo espaço para que essa ansiedade comece de fato a dominar a sua vida, ok? Próximo tipo é o chamado transtorno obsessivo compulsivo, também chamado de TOC. Tá? A pessoa fala TOC, é a siglazinha TOC de transtorno obsessivo compulsivo, não é toque de tocar, não, tá? Então, nesse caso, a pessoa começa a apresentar pensamentos obsessivos com alguma coisa, né? Pensamentos que são intrusivos demais para ela, e alguns comportamentos que levam ela a aliviar um pouco a ansiedade. Porque ela tem muitas preocupações, como, por exemplo, será que eu deixei a porta aberta? Ela vai lá e mexe várias vezes, bota a corrente, tira a corrente da porta, enfim, organiza o ambiente. Ela tem uma espécie de compulsão, uma obsessão por organização, por limpeza, por segurança, tá? Muitas vezes, como eu falei, a questão da limpeza, aquele sintoma mais conhecido, é aquele de lavar as mãos repetidamente, com medo de pegar alguma bactéria, alguma infecção, vírus, né? Isso aconteceu muito, por exemplo, durante a pandemia, né? Note que algumas pessoas se viciaram, digamos assim, no álcool em gel, foi muito importante, ainda é importante, lógico, mas tem gente que hoje, por qualquer tipo de ação, pega numa caneta que é de alguém, já vai logo no álcool gel e fica ali preocupado excessivamente, será que eu estou doente, tá bom? Então procura observar, se você tem esses sinais de obsessão, de compulsividade, possivelmente é esse transtorno obsessivo compulsivo. Tá ok? Lembrando, mais uma vez, que eu não falo isso por uma questão de autodiagnóstico, mas por uma questão de conhecimento sobre os tipos, né? Sobre essa questão dos tipos de transtorno, tá? E um dos mais comuns, que eu já falei, se eu não me engano, no primeiro vídeo da série, é o transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, tá? Onde nele a pessoa a pessoa tem um processo que normalmente aconteceu após um evento traumático. A pessoa passou por um evento ruim, a pessoa passou por um evento traumático de vida, como, por exemplo, um incidente, uma violência doméstica, uma violência na rua, tá? Um desastre natural. Não é o caso do Brasil estar envolvido em guerras, tá? Em ataques terroristas, mas, enfim, de vez em quando nós temos
situações que são complicadas no nosso dia a dia, como uma agressão no trânsito, né? Já falei também que no Brasil a gente não tem essa questão dos fenômenos naturais que possam causar grandes problemas, mas não tem com tanta frequência, mas tem, tá? Me lembrei agora de outro caso aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, os deslizamentos de terra, as pessoas ficam apreensivas, né? Aquela pessoa vai estar sempre ali agora, se não buscar um tratamento, preocupada com o que vai acontecer com a casa dela, as enchentes do sul do país, tá? Então isso aí realmente traz para a pessoa aqueles flashbacks de pensamentos ruins e bastante intrusivos, tá ok? Sobre a questão do trauma. E gera nela uma hipervigilância, ela está toda hora atenta, toda hora incomodada com aquilo que possa vir a acontecer na vida dela, tá? E aí, isso tudo traz gatilhos mentais, um barulho traz um gatilho para isso, tá? Às vezes um fogo de artifício, né? Fogos de artifício durante um jogo de futebol traz para a pessoa aquela sensação de incômodo de que alguma coisa possa estar acontecendo. Não sei se você já viu isso, mas muitos filmes abordaram filmes mais antigos, né, de pessoas que foram para a Guerra do Vietnã, caso, se eu não me engano, do Rambo, né, que era um filme muito comum na nossa época, eu sei que tem uma idade parecida com a minha, aí em torno dos 40 anos. Filmes também que trazem pessoas que ficaram afetadas, como o Atirador, por exemplo, com a Guerra do Iraque, com a guerra, enfim, né, todas as guerras que aconteceram no Oriente Médio, e que o soldado normalmente volta para casa, e é muito comum isso acontecer de fato, não é só a ficção científica, mas de fato, esses soldados voltem para casa e tenham muita dificuldade em se readaptar ao ambiente normal, ok? Então, mais uma vez eu quero lembrar que a gente não fala disso para que você faça autodiagnóstico, tá bem? Um outro tipo também de transtorno de ansiedade são as fobias, tá? Fobia é aquele medo excessivo, muitas vezes, mais uma vez, pouco racionais. Tem gente que tem uma fobia exacerbada de barata, por exemplo, né? E aí a primeira coisa que eu costumo dizer para a pessoa é que assim, cara, o que você acha que a barata vai fazer com você? Ela vai te morder, ela não tem dente, né? Ela vai te picar, ela não é um transmissor, um inseto que transmite doença, tá? Não pela picadura, tá ok? Mas a gente precisa começar a entender, entrar na mente da pessoa e tentar entender como é que ela vê aquele inseto. A barata, para ela, pode ser um equivalente a uma serpente para muita gente, tá? Então, existe aí uma personificação do medo em torno de um objeto. Tem gente que morre de medo, tem fobia de palhaço, por exemplo, né? Às vezes, até por aqueles filmes que assistiram. Eu conheço uma pessoa que está com, por exemplo, medo, muito medo de freiras. Ela não pode ver uma freira que ela acha que é do mal também. Né? Existe um filme com esse nome e é um filme de terror. Aliás, gente, alguns comportamentos, se a gente bem soubesse, não teria. Por exemplo, filmes de terror. Eles só servem para trazer para a gente uma sensação de pânico que fica gravada e impresso depois que acontece a passagem do filme. E como eu já falei, o cérebro não sabe discernir o que é real e aquilo que é ficção. Então a pessoa pode sair dali achando, né, que sei lá, essas coisas podem estar acontecendo o tempo todo no entorno dela. Videogame também, algumas pessoas que são viciadas em jogos muito violentos acabam tendo reações muito violentas, como aqueles massacres que acontecem, infelizmente, né, vez por outra nos Estados Unidos. Então, diferentemente do pânico e da TAG, nós temos aqui uma situação gatilho. E a situação gatilho estereotipada, que pode ser recorrente, é que a pessoa tem o contato com o objeto do medo, tá? Podendo ser o hospital, como eu falei, podendo ser um animal, podendo ser uma situação típica, tá? É uma das patologias mais frequentes, né? Em que se tem conhecimento, chegando a 8% da população. É obrigado a ser um objeto, pode ser também situações. Tem gente que tem fobia quando ela pensa que vai falar em público. Aliás, se você não sabe, as pessoas que falam, né, que têm medo de falar em público, é um número maior do que pessoas que têm medo de morrer. Interessantíssimo isso. Porque morrer, todo mundo sabe que um dia vai. Né? É um pensamento meio conformista. E falar em público é uma coisa que a pessoa evita porque ela pensa, eu não preciso passar por isso. Ela tem medo, na verdade, não é do ato de falar em público. É da vergonha, do constrangimento que ela possa vir a passar, tá? E aí, costumeiramente, traz problemas de autoestima, problemas com a crítica, com excesso de expectativa do desempenho social que ela vai ter para aquela situação. Então, toda vez que você percebe que
Quando você é colocado à prova num evento social e precisa ter um alto desempenho e você morre de medo, começa a passar mal semanas antes, isso é sinal de uma fobia também, ok? Então, as fobias mais comuns para que a gente possa relacionar aqui, que eu já falei, animais, tá? Altura, situações sociais que você tem que enfrentar pessoas, agulhas, né? No caso do hospital, alguns tipos de ruído e lugares fechados, ok? Bom, nesse vídeo, também não quero que fique muito longo, a gente identificou aí, né, os tipos de transtorno de ansiedade e acredito que isso tenha dado uma boa visão para você sobre tudo isso que a gente falou aqui. E eu estou guardando a parte, digamos assim, uma parte importantíssima e talvez que chame mais a atenção das pessoas, né, que é como é que você pode enfrentar essa ansiedade, tratar essa ansiedade para o próximo vídeo, que será o último da nossa série. Mas eu acho importante que você tenha assistido esse e todos os dois anteriores, para que você, de fato, tenha conhecimento de causa daquilo que você enfrenta ou da que a pessoa que você quer ajudar esteja enfrentando também, ok? Se possível, reveja o vídeo. Reveja mais de uma vez, para que você tenha conhecimento de causa, tá? Para que você vá para o próximo vídeo da nossa série com todo esse conhecimento na sua mente, tá ok? Grande abraço, te vejo lá no próximo vídeo da série.